Oi gente, bora historiar sobre os assuntos que mais caem no Enem. E vocês não perdem por esperar quais são esses 5 temas que mais caem na prova de História. Então, vem comigo! Oi gente, eu me chamo Gabriel, tô aqui para explicar a história de uma forma descomplicada. E hoje a gente vai falar do que é bom. A gente vai falar dos 5 temas que mais caem na prova do Enem, especialmente na prova de Humanas em História. Então já sabe, pega o seu dedo no like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Porque toda terça e quinta às 7 horas sai história novinha saindo direto do forno. E deixa um comentário aqui embaixo do vídeo depois se você tá gostando. E bom gente, o Enem não é novidade pra ninguém, que ele tá chegando, ele mete medo em muita gente. E hoje a gente veio aqui para descomplicar as coisas, porque a gente veio para saber quais são os 5 temas mais frequentes da prova do Enem em História. Bom, eu fiz uma pesquisa rápida, uma pesquisa para saber quais são as estatísticas dos temas que mais caem no Enem, e eu cheguei a uma conclusão. A história do Brasil cai muito, só que tem outras histórias que vocês não perdem por esperar. Então vamos lá. Ó, só vou dar um aviso, pega a caneta, pega o caderno para anotar, porque essa aula vai ser assim, ó, show. Então, gente, antes de tudo, eu quero falar que quando a gente fala sobre as questões do Enem, a gente fala de um método como ela é formulada. E as questões de humanas, em especial, sempre são formuladas a partir dos direitos humanos, a partir das valorizações de diferentes culturas, a partir de movimentos sociais. Então, quando a gente sabe que as questões englobam esses parâmetros da história, fica mais fácil a gente focar os nossos estudos e focar a nossa estratégia para fazer o nosso estudo mais valer a pena. Um dos temas que mais cai na prova de História do Enem é o Segundo Reinado, onde a gente começa a saber um pouquinho mais sobre Dom Pedro II, o parlamentarismo às avessas. É muito importante a gente ter em ideia a cafeicultura que a gente tinha naquele momento, então os movimentos sociais, a Guerra do Paraguai. É muito importante a gente saber sobre todos esses movimentos, o que foi essa história e fazer muita questão sobre esse conteúdo, porque é muito recorrente na prova. Outro conteúdo de história do Brasil que também cai muito, é muito cobrado, é a Era Vargas. A política da época, como que deu a economia, os ciclos da Era Vargas, que é muito importante a gente saber também. Todos esses movimentos sociais que circularam essa época da história brasileira e fazer muita questão sobre essa época, porque é muito cobrada. Outro conteúdo que eu acho essencial a gente prestar uma atenção é sobre o regime militar, ou também chamado de ditadura militar, porque ela é muito recorrente no Enem. Ela engloba movimentos sociais que aconteceram, movimentos trabalhistas, é muito importante. Só que depois do governo Bolsonaro a gente não viu mais a presença dessas questões na prova. Desde 2019 não tem uma questão envolvendo governos totalitários. É uma pena porque faz uma parte da história muito importante, só que não tem. Então eu recomendo vocês estudarem, mas assim, acredito eu que não vai ser muito recorrente. Outro aspecto muito importante que eu tenho que falar também é sobre o Brasil colônia. Eu acho ele fundamental a gente estudar porque ele sempre cai na prova de humanas, em especial na de história. Então a gente tem que entender como se deu a escravidão naquele período, os movimentos sociais que estavam acontecendo, como que estava a economia, os ciclos econômicos que estavam circulando naquele período. Até porque, gente, a cultura indígena é muito frequente no Enem. Sempre vai ter uma questão ou outra falando sobre os indígenas, ou os movimentos sociais, ou sobre as transformações que estavam acontecendo e que os indígenas sofreram. É muito frequente esse tipo de questão. E o quinto e último tópico que é mais recorrente no Enem, na parte de história do Brasil, é a história da República Oligárquica. Todos os movimentos que teve, todas as revoltas, é muito importante a gente saber isso. É claro, nesse vídeo eu estou falando de 5 principais temas que são recorrentes no Enem. Óbvio que tem outros. Como eu falei, a gente tem que prestar muita atenção nos movimentos sociais, a gente tem que prestar muita atenção naqueles que interferiram nos direitos humanos, porque é isso que o Enem cobra. Agora, quando eu falo de história geral, eu falo muito de idade contemporânea, sobre as guerras que aconteceram e tudo mais. Então, esse é um dos assuntos mais cobrados no Enem quando a gente se fala de história geral, que é a idade contemporânea.
engloba muito a história geral são os movimentos sociais e as guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial sempre tem uma ou duas questões que caem. Fora também as revoluções industriais que são frequentes. Quando eu falo de revoluções industriais, a gente tem que saber também que o Enem ele procura cobrar como se deu as transformações ou como a gente sente as transformações ainda hoje na sociedade. Então, quando eu falo de revolução industrial, é muito importante a gente estudar esse conteúdo, porque as transformações do mundo globalizado que ela causou, a gente sente até hoje. E o Enem adora cobrar esse tipo de questão. Então, para fazer um resumo express desse vídeo, os temas mais recorrentes da história do Brasil é o Segundo Reinado, o Brasil Colônia, a ditadura militar, que eu fiz a ressalva do governo Bolsonaro, a Era Vargas e a República Oligárquica. Agora, quando a gente fala de história geral, é muito importante a gente salientar a Idade Contemporânea, os movimentos sociais, as guerras mundiais e as revoluções industriais. E eu quero deixar muito claro nessa observação, o Enem é uma prova que cobra questões voltadas para os direitos humanos, movimentos sociais, valorização da identidade e tudo que foi sentido na sociedade, seja antigamente ou seja hoje. Então, quando a gente for fazer nossas questões ou nossa estratégia de estudo, a gente tem que focar nisso, nesse âmbito. E terminou a aula, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula super rapidinha que eu fiz sobre os 5 temas que mais caem no Enem, que é muito importante a gente saber eles. Eu fiz primeiro a história do Brasil e depois eu fiz um pouquinho sobre a história geral, mas eu espero que você tenha gostado, entendido e vá fazer uma estratégia de estudo para arrasar no Enem e entrar de vez por todas na universidade. Ó, eu vejo você toda terça e quinta às 7 horas da noite com história novinha saindo do forno. Eu espero você. Não esquece de deixar o like, deixar um comentário se você gostou dessa aula. Agora mande para algum amigo que também está fazendo vestibular e ó, se inscreve no canal. Tchau!